Lá, a recente cúpula da Organização de Cooperação de Xangai, a OCX, que aconteceu lá na China, gerou um burburinho um tanto incomum na imprensa ocidental. Sim, bastante, né? A gente viu imagens que, assim, não passam despercebidas. Xi Jinping da China, Vladimir Putin da Rússia e o Narendra Modi da Índia, todos juntos, passando uma mensagem de unidade, eu diria. Exato. E aquelas cenas, né? O Modi e o Putin de mãos dadas, os três parecendo muito cordiais. E olha que estamos falando de líderes que, juntos, representam quase 3 bilhões de pessoas. É muita gente. Muita gente mesmo. E para completar o quadro, lá em Pequim tinha ainda o Kim Jong-un, da Coreia do Norte, e outros líderes. Irã também estava lá, né? Participando de banquetes, fotos, teve até parada militar. Pois é, essa concentração toda de líderes e a coreografia do evento levantaram muitas sobrancelhas, como você disse. A grande pergunta que fica no ar é: será que a gente está vendo a formação de uma frente ampla, coordenada contra a influência dos Estados Unidos? Talvez até impulsionada pelas políticas da administração Trump? É essa questão, que é bem complexa, que a gente vai tentar investigar hoje. Vamos analisar a natureza da OCEX, a relação dela com os BRICS e o que essa demonstração toda de unidade realmente significa. Boa. E para isso a gente vai se basear em quê? Em análises dessa cúpula específica, né? Comentários de especialistas, reportagens sobre os encontros e também as motivações, declaradas ou não, dos atores principais, China, Rússia, Índia. Isso, e tudo dentro do contexto geopolítico maior, que inclui, claro, as tensões comerciais, as famosas tarifas. Aham. Então, a nossa meta aqui é tentar entender o que realmente aconteceu ali, o que são a OCX e os BRICS na essência e qual o peso real de fatores como as políticas americanas nessa dinâmica toda. É uma aliança, de fato? Ou é algo mais fluido, talvez mais baseado em conveniência e sinalização? Vamos tentar clarear esse cenário. Ótimo. Para começar, então, o que é exatamente essa tal de OCX? Muita gente só ouviu falar mais dela agora, recentemente. É uma boa pergunta, porque a OCX não nasceu ontem, não. Ela tem raízes lá no período pós-colapso da União Soviética. De repente, a China se viu com 4 novos vizinhos: Cazaquistão, Quirguistão, Tadiquistão, além da própria Rússia, claro. Certo. Então, inicialmente era conhecida como o Cinco de Xangai. E o foco principal era bem pragmático. Era a desmilitarização daquelas vastas fronteiras herdadas da era soviética. A China, nesse primeiro momento, teve um papel de liderança meio natural nesse processo. Faz sentido resolver um problema regional bem específico que surgiu ali depois da Guerra Fria, mas ela não ficou só nisso, imagino. Como é que ela se transformou no que é hoje? Não ficou, não. A estabilidade regional foi crescendo, muito ligada à situação no Afeganistão, ali nos anos 90, e isso levou a uma mudança de foco. Em 2001, entrou o Uzbequistão, e aí o grupo foi renomeado para a Organização de Cooperação de Xangai, a OCS, que a gente conhece. Ah, foi aí que mudou o nome. Isso. E adicionaram um componente de segurança importante. Uma unidade antiterrorismo conhecida pela sigla HATS, que é Estrutura Regional Antiterrorista. HATS. Isso. Hoje as fontes descrevem a OCX como uma mistura confusa. A HATS ainda existe, ainda opera, mas é uma força relativamente pequena. Tem também um consórcio bancário da OCX, tentando estimular laços econômicos, e até uma rede universitária com mais de 50 instituições. Mas, para ser bem sincero, o propósito geral da organização nunca foi exatamente cristalino para os observadores externos, sabe? Entendi. Uma mistura confusa que, no entanto, não parou de crescer, né? E hoje tem uma escala impressionante. Índia e Paquistão entraram em 2017, Isso. o Irã em 2023 e Belarus agora em 2024. Geograficamente, cobre uns 24% da área terrestre do planeta. E em 2024 representava cerca de 42% da população mundial. Gigantesco. E o PIB combinado também não é pouca coisa, né? Algo como 23% do PIB nominal global,
ou 36% se a gente medir por paridade de poder de compra. É uma organização de peso, mesmo que o propósito seja meio difuso. Exatamente. E é crucial notar uma coisa. Desde o começo, já tinha ali um componente de contestação à ordem unipolar que estava surgindo, né? Já em 1997, numa das cúpulas ainda dos 5 de Xangai, os presidentes Boris Yeltsin, da Rússia, e Jiang Zemin, da China, assinaram uma declaração conjunta pedindo explicitamente um mundo multipolar e uma ONU mais forte. Já em 97. Sim, era uma crítica velada, mas bem clara, ao domínio americano que estava se consolidando depois do fim da Guerra Fria. Essa sementinha anti-hegemônica, digamos assim, já estava lá desde o início. Isso é interessante porque conecta com a percepção que a gente tem hoje da OCX. Mas as fontes também indicam uma certa ironia aí. É a Rússia, que é um dos fundadores e hoje é peça-chave, nem sempre foi a maior entusiasta da organização, né? Parece que havia um ceticismo inicial por parte de Moscou. Havia. Sim. Durante boa parte ali dos anos 2000, 2010, muitos em Moscou viam a OCX com uma certa desconfiança. Interpretavam como um instrumento para projetar a influência chinesa na Ásia Central, uma região que a Rússia considera tradicionalmente como seu quintal estratégico, né? Claro. Existia uma percepção de competição com a própria aliança militar liderada por Moscou, a Organização do Tratado de Segurança Coletiva, a OTSC, que reúne 6 estados pós-soviéticos. O Kremlin via a OTSC como seu principal veículo de influência ali na região. E o que será que provocou essa mudança de atitude da Rússia? Por que agora Moscou parece estar apostando mais na OCX? A resposta curta é o declínio acentuado da OTSC. Vários analistas descrevem a OTSC hoje como essencialmente defunta, principalmente desde a invasão russa da Ucrânia em 2022. A guerra na Ucrânia teve impacto direto nisso. Teve. E por 2 razões principais. Primeiro, os outros membros da OTSC ficaram compreensivelmente receosos de depender de uma Rússia percebida como expansionista e imprevisível para a própria segurança deles. Faz sentido. E segundo, e talvez até mais importante, a Rússia, com suas forças armadas atoladas lá na Ucrânia, demonstrou incapacidade de intervir de forma eficaz em conflitos envolvendo seus próprios aliados da OTSC. A gente viu isso no conflito entre Armênia e Azerbaijão em 2023 ou entre Quirguistão e Tadiquistão na mesma época. Essa inação deve ter tido consequências diretas para a coesão do ATSC, imagino. Consequências bem concretas. Tanto a Armênia quanto o Quirguistão simplesmente pararam de participar de exercícios militares conjuntos da OTSC. E a Armênia está, inclusive, num processo formal para abandonar a aliança. Nossa. Então, com a sua própria organização enfraquecida, a Rússia parece ter feito uma reavaliação estratégica e jogado seu peso político por trás da OCX. Hoje, a percepção mudou. A OCX parece menos um projeto puramente chinês e mais uma plataforma ampla para nações que buscam resistir ao que consideram ser um excesso americano, o tal American Overreach. E essa percepção de resistência ao excesso americano ficou muito palpável na cúpula recente lá na China, né? A imagem projetada por Xi, Putin e Modi foi, segundo algumas análises, de uma frente unida contra a América de Trump. A linguagem usada nos discursos reforçou isso, com apelos por multipolaridade e críticas ao hegemonismo. Sem dúvida. As imagens foram cuidadosamente selecionadas e divulgadas. Modi e Putin caminhando de mãos dadas para encontrar o Xi, os 3 líderes que têm sérias divergências bilaterais, como a gente sabe, tipo a fronteira China-Índia. Pois é. Aparentando uma camaradagem notável. Putin foi claramente tratado como convidado de honra. E a presença de outros líderes, como Kim Jong-un, somando 26 chefes de Estado ou governo para os eventos sociais, mais a parada militar em Pequim, tudo isso contribuiu para criar essa narrativa visual de um bloco coeso alternativo. E a retórica acompanhou a imagem, né? O Xi falando contra bullying e padrões duplos,
O Putin defendendo uma nova ordem global para substituir o que ele chamou de modelo eurocêntrico obsoleto e culpando o Ocidente pela crise na Ucrânia, e ambos pedindo o fim da mentalidade da Guerra Fria. A China, como anfitriã, parece ter orquestrado isso tudo com um objetivo bem definido. Com certeza, a China aproveitou a oportunidade para se posicionar como uma potência capaz de convocar nações, de oferecer liderança global e apresentar alternativas à ordem liderada pelos Estados Unidos, no momento em que a confiabilidade americana é questionada por muitos. Foi um evento, como descrevem as fontes, meticulosamente coreografado e controlado. Controlado como? A ponto de, supostamente, o áudio de discursos de alguns líderes visitantes ter sido cortado nas transmissões por receio de desvio do roteiro, sabe? Sério? Que coisa. O objetivo era claro: projetar poder de convocação, liderança e uma alternativa viável ao sistema ocidental. Uma demonstração de força diplomática, econômica e também militar, com a exibição lá de mísseis hipersônicos na parada. Nesse contexto todo, a participação da Índia chamou muito a atenção. Considerando a rivalidade histórica e as tensões bem recentes na fronteira com a China, o que explica a presença tão proeminente e aparentemente tão cordial do Modi ao lado do Xi e do Putin? A Índia joga um jogo complexo, né? Guiado por aquele princípio da autonomia estratégica. É quase uma marca registrada da política externa indiana. Eles buscam manter opções abertas, maximizar seus interesses em diferentes tabuleiros ao mesmo tempo. Como assim? Por exemplo, a Índia compra energia russa com um baita desconto, ao mesmo tempo que busca ativamente capital e tecnologia do Ocidente. É membro fundador e co-líder do Quad, aquele grupo com EUA, Japão e Austrália, visto como contrapeso à China. Sim, o Quad. Mas, paralelamente, busca uma distensão cautelosa com Pequim, depois daquela crise séria na fronteira em 2020. É um equilíbrio delicado. E aqui entra um fator que várias fontes destacam como crucial, o tal do fator Trump. Parece que as políticas americanas recentes tiveram um papel direto na decisão indiana de se aproximar mais da OCIX neste momento específico. Sim, esse ponto é muito ressaltado em diversas análises. As tarifas de 50% impostas pela administração Trump sobre certos produtos indianos são citadas explicitamente como um impulso significativo para a Índia buscar outros amigos, digamos assim, e reaquecer relações que talvez não estivessem no topo das prioridades antes. Há relatos de representantes indianos afirmando reservadamente que o Trump foi uma das razões para a presença tão forte do Modi na cúpula. E soma-se a isso uma irritação indiana com o que eles percebem como hipocrisia ocidental. Criticar a Índia por comprar petróleo russo, enquanto países ocidentais compram combustível russo processado por intermediários. Entendi. Essa aproximação ficou bem evidente na visita do Modi à China, né? Foi a primeira em 7 anos. O que se sabe sobre as conversas entre o Modi e o Xi? Foi realmente um marco, considerando como as relações estavam congeladas. Discutiram temas bem pragmáticos, como comércio, facilitação de vistos, e a surpreendente ausência de voos diretos entre os dois gigantes asiáticos. Isso mostra bem o estado precário que estavam as relações, né? Nossa, não ter voo direto é complicado. Pois é. Também foi mencionado um esforço para criar mecanismos de gestão de crises na fronteira disputada para tentar evitar novas escaladas. O potencial econômico de uma reaproximação, mesmo que limitada, é imenso. São 2,8 bilhões de pessoas juntas. É verdade. E internamente, o Modi também estava enfrentando pressão do setor empresarial indiano, que foi afetado pelas tarifas americanas. Então a presença na cúpula também foi uma resposta a essa pressão doméstica. E a relação com a Rússia também foi exibida publicamente, né? Com demonstrações de afeto entre Modi e Putin. Sim, as imagens de abraços, os dois dividindo o mesmo carro, foram notadas. Eles tiveram uma conversa de quase 1 hora focada em cooperação econômica, financeira e energética. A Índia se tornou um comprador massivo de petróleo russo. Cerca de 40% das exportações marítimas russas vão para lá. 40%? É muita coisa. E o governo indiano justifica isso como uma necessidade para o bem-estar da população e para controlar a inflação doméstica, que é um tema politicamente muito sensível lá.
Manter essa relação próxima com a Rússia, desafiando a pressão ocidental, também rende dividendos políticos para o Modi internamente. Complexidades nos leva naturalmente a conectar a OCX com outro agrupamento que a gente ouve e fala muito, o BRICS. As fontes indicam uma sobreposição considerável aí. É uma conexão inevitável. Existe uma sobreposição significativa de membro-chave. China, Rússia, Índia são pilares nos dois grupos e eles compartilham um objetivo retórico muito parecido: contestar a hegemonia americana e advogar por um mundo multipolar. Certo. O BRICS, que começou como um acrônimo criado por um economista do Goldman Sachs lá em 2001, né? Brasil, Rússia, Índia, China. Sim, o Jim O'Neill. Exato. Realizou sua primeira cúpula formal em 2009. Depois expandiu para incluir a África do Sul em 2010 e, mais recentemente, agora em 2024, acolheu Egito, Etiópia, Irã e Emirados Árabes Unidos. E a Indonésia está prevista para entrar em 2025. Cresceu bastante também. Mas tanto a OCX quanto os BRICS, apesar dessa retórica compartilhada e da expansão, parecem enfrentar um desafio fundamental para se tornarem blocos de ação realmente coesos, né? Exatamente. Esse é o grande calcanhar de Aquiles dos dois grupos. Os interesses nacionais dos membros são muito diversos e, em alguns casos, diretamente conflitantes. A rivalidade sino-indiana é o exemplo mais óbvio e mais importante. Isso dificulta enormemente a tradução da retórica anti-hegemônica em ações concretas e coordenadas. A gente frequentemente vê manchetes sobre grandes ideias, tipo criar uma moeda comum dos BRICS para desafiar o dólar, ou desenvolver uma alternativa para o sistema SWIFT de mensagens financeiras. Sim, sempre falam disso. Mas, como aponta uma das fontes, nada realmente se materializa de forma decisiva. Eles estão unidos na crítica à ordem existente, mas muito divididos sobre como construir uma alternativa que seja viável. O que nos traz de volta à questão central. Essa demonstração recente de unidade na cúpula da OCX realmente sinaliza o nascimento de uma aliança anti-Trump ou anti-US que funcione na prática? Olha, a avaliação predominante entre os especialistas que as fontes citam é que a aliança é um termo forte demais. Não se trata de uma aliança formal, tipo a OTAN, com compromissos de defesa mútua, estruturas de comando integradas, nada disso. Então, como eles escrevem? Os termos mais usados são casamento de conveniência, convergência de interesses com sinalização coordenada, alinhamento frouxo ou, talvez de forma mais cínica, principalmente ótica coordenada. É mais imagem do que substância concreta de aliança. Entendi. E quais são os principais fatores que impedem que essa cooperação se aprofunde e vire uma aliança mais sólida? São vários freios importantes. O principal, como a gente já falou, é a profunda desconfiança e rivalidade estratégica entre China e Índia. Isso vai desde as disputas no Himalaia até a competição por influência no Oceano Índico. Certo, a rivalidade China-Índia. Que mais? Outro fator é a assimetria nas relações. A Rússia, hoje isolada pelo Ocidente, ficou muito mais dependente da China do que o contrário. Enquanto isso, a Índia resiste a qualquer tipo de dependência excessiva, seja de Pequim ou de Moscou. Tem também o que a gente chama de arrasto institucional. A própria amplitude e diversidade de membros na OCX e nos BRICS torna o processo de decisão lento e muitas vezes dilui os compromissos em consensos muito vagos. E tem a questão das sanções, né? Exatamente. Não dá para esquecer o risco constante de sanções secundárias dos Estados Unidos, que complica o financiamento, o seguro e a transparência de projetos conjuntos entre esses países. Isso acaba emperrando muita coisa. No entanto, algumas análises trazem uma variável interessante. A figura do Donald Trump e as políticas específicas dele poderiam, de alguma forma, atuar como um catalisador inesperado para superar algumas dessas barreiras. Isso é um argumento que surge com força nas fontes, sim. A ideia é que as políticas de Trump, percebidas como mais agressivas, unilaterais, imprevisíveis, com as tarifas sendo o exemplo mais citado, representam uma ameaça existencial, ou no mínimo um desafio sem precedentes para muitos países, incluindo os gigantes do sul global como China e Índia, além da Rússia, claro. E essa ameaça comum poderia uni-los. A hipótese é que essa percepção de ameaça comum
vinda especificamente de Washington sobre Trump, poderia levar esses países a concluir que a necessidade de se contrapor essa ameaça é tão urgente que talvez valha a pena deixar de lado, pelo menos temporariamente, algumas das suas divergências históricas para coordenar uma resposta anti-americana mais assertiva. É uma hipótese sobre a motivação por trás dessa intensificação da sinalização que a gente viu recentemente. Faz sentido como hipótese. Mas ok, para além da retórica e das fotos, onde é que a gente pode esperar ver alguma materialização dessa cooperação nos próximos meses ou anos? Quais seriam os sinais concretos de que algo está mudando para além da encenação? As fontes sugerem algumas áreas para a gente ficar de olho. No setor de energia, por exemplo, um avanço concreto naquele segundo grande gasoduto ligando a Rússia à China, o Força da Sibéria 2. Ah, sim, o Força da Sibéria 2. E isso, que foi mencionado recentemente pelo chefe da Gazprom. Isso seria um sinal forte. Acordos de longo prazo para fornecer petróleo russo com desconto para países asiáticos também se encaixariam nesse cenário. Nos sistemas de pagamento, a gente pode esperar um crescimento incremental no uso de moedas locais para transações bilaterais, uma maior utilização de sistemas alternativos de mensagens financeiras, como o CIPS chinês, e a ativação de linhas de swap cambial entre os bancos centrais. Coisas mais graduais. E fora da energia e das finanças? Tecnologia, talvez, fronteiras... Sim, nessas áreas também. Em tecnologia e na definição de padrões, a gente poderia ver projetos piloto adotando o sistema de navegação por satélite chinês, o Beidou, ou padrões chineses para telecomunicações e gestão de dados em corredores econômicos da OCDE, especialmente lá na Ásia Central. Naquela delicada gestão da fronteira sino-indiana, talvez a gente veja medidas de construção de confiança, como protocolos de patrulha aprimorados, linhas diretas de comunicação mais eficazes ou até recuos coordenados em pontos de atrito específicos. E no âmbito da própria OCDE, seria significativo se os comunicados oficiais começassem a mencionar a criação de fundos conjuntos ou de um banco de desenvolvimento próprio, que é uma ideia que o Xi Jinping já defendeu no passado. É importante também, como as fontes alertam, a gente evitar cair em certas simplificações ou equívocos comuns quando a gente analisa essa dinâmica toda, né? Sem dúvida. O primeiro equívoco é aquela ideia de que a Índia está abandonando o Ocidente. A análise que predomina sugere que a Índia está fazendo hedging, ou seja, está diversificando as parcerias para proteger seus interesses, não trocando um lado pelo outro. O Quad, por exemplo, continua sendo central para a estratégia marítima deles. E a relação com os Estados Unidos e outros países ocidentais continua vital em muitas áreas. Certo, não é um abandono. Qual o segundo? O segundo é ver a OCX como um bloco militar anti-Estados Unidos. Ela não é uma aliança de defesa mútua como a OTAN. O foco principal não é militar nesse sentido clássico. E o terceiro? E o terceiro é acreditar que a desdolarização é iminente. O mais provável são alternativas e soluções paliativas, sabe? E não uma substituição rápida e completa do dólar no sistema financeiro global. Isso é muito mais complexo. Ok. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou, qual seria a conclusão principal que a gente pode tirar dessa análise da recente atividade da OCX e da conexão dela com os BRICS e essa postura mais anti-EU-EUA? Olha, o quadro que emerge é o de uma convergência crescente e principalmente mais visível e mais vocal de nações importantes contra a ordem global liderada pelos Estados Unidos. Essa dinâmica é claramente alimentada por um descontentamento com políticas específicas dos Estados Unidos, as tarifas de Trump servindo aí como um catalisador particularmente potente, e por uma aspiração compartilhada por um mundo mais multipolar. Mas essa frente unida é muito mais forte na retórica e na imagem cuidadosamente construída do que na capacidade de ação coesa. As rivalidades internas com destaque absoluto para a sino-indiana e a diversidade de interesses nacionais continuam sendo obstáculos gigantescos. Portanto, trata-se mais de uma coordenação de sinalização e uma tentativa de influenciar as regras do jogo fora do sistema ocidental do que de uma aliança formal pronta para agir em bloco. É, como uma fonte descreveu bem, uma aposta mais ruidosa e coordenada para moldar regras fora do sistema ocidental. Uma aposta mais ruidosa, gostei disso. E por que acompanhar essa aposta ruidosa é relevante
para quem está ouvindo a gente? Marcas reais nas placas do poder global. Elas afetam as relações comerciais, a diplomacia, a cooperação internacional e podem ter consequências indiretas em áreas tão diversas quanto os preços globais da energia, os padrões tecnológicos que a gente eventualmente adota no dia a dia e a própria estabilidade geopolítica. É um realinhamento complexo que está em andamento e entender as nuances disso é fundamental para a gente navegar o cenário internacional atual e o futuro. Com certeza. E para a gente encerrar, vamos deixar uma provocação final para o pessoal refletir, algo que emerge dessa nossa discussão. Considerando essas profundas rivalidades internas, especialmente entre China e Índia, que tipo de choque externo, sei lá, um evento global, uma mudança política drástica, seria realmente necessário para conseguir soldar essa frente para além da retórica e da ótica, transformando-a num bloco capaz de ação unificada e sustentada? É uma ótima pergunta. Ou, olhando pelo outro lado, se a resistência percebida ao domínio americano é um dos principais combustíveis dessa convergência, como é que uma mudança substancial na abordagem da política externa dos próprios EUA, talvez uma volta a um multilateralismo mais assertivo ou, inversamente, um isolacionismo ainda maior, poderia alterar a trajetória e a própria coesão de grupos como a ALCITES e os BRICS? São perguntas sem respostas fáceis, né? Que mostram bem a complexidade do momento geopolítico que a gente está vivendo. De fato. Questões bem complexas que com certeza vão continuar a se desdobrar e com elas a gente encerra a nossa análise de hoje. Obrigada pela companhia.